Olá, pessoal do YouTube, ligado aqui no nosso canal ENG Brasil. Que bom que você está aqui hoje, aqui no nosso canal, para aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Neville Goddard. Eu, como grande estudante de Neville Goddard que sou, estou aqui para poder conversar com você um pouquinho sobre esses ensinamentos. E conversar hoje sobre o que devemos fazer na nossa vida enquanto não despertamos ainda para essa força maior, para essa imaginação maior. O que devemos fazer na nossa vida para conseguirmos ter uma imaginação melhor, uma imaginação fértil, uma imaginação controlada. E também de que maneira que podemos experimentar Deus. Podemos experimentar Deus de várias maneiras, de várias formas, que você possa entender nesse vídeo, nessa mini palestra que eu vou fazer com você hoje, aqui no YouTube, aqui no canal ENG Brasil. Como experimentar Deus na visão de Neville Goddard, nessa visão um pouco mais ousada, né, que temos das Escrituras, que temos da Bíblia, nesse conceito um pouco mais elevado de experimentar esse Deus nosso. Sabemos que não existe nada além de Deus. Sabemos que existe só Deus. E sabendo que existe só Deus, a gente passa a ter mais força para caminhar, a ter, vamos dizer assim, mais fé, sabendo que Deus é o Criador de tudo, que Deus é o comandante de tudo, essa esfera humana, essa esfera terrena que vivemos aqui. Sabemos também que essa experiência humana que vivemos aqui no planeta Terra, também sabemos que é Deus com a gente, é Deus agindo com a gente, é Deus vivendo essa experiência com a gente. Esse dia eu estava vendo uma palestra do Neville Goddard e ele diz que teve uma experiência, né, que Deus dizia que Deus se deitou dentro dele para dormir e sonhou, né, que estava no planeta Terra. Então, essa experiência humana que nós vivemos é um sonho de Deus, vamos dizer assim. Então, essa experiência que nós vivemos aqui no planeta Terra é Deus vivendo com a gente, tendo toda essa experiência junto com a gente, né? Então, que possamos experimentar Deus. Mas de que maneira podemos experimentar Deus na visão de Neville Goddard? Experimentar Deus através de nós, através nossos pensamentos, através da nossa imaginação. Experimentar Deus numa oração diferente que podemos fazer no nosso dia a dia. Essa é a visão que ele passa para a gente. Experimentar Deus da forma imaginativa, da forma criativa. E como que eu posso experimentar Deus nessa forma criativa, nessa forma imaginativa? Sempre me concentrando, estando em um lugar de silêncio total, em um lugar de absoluto, ali um silêncio, né? Um lugar aconchegante, um lugar que eu possa estar bem tranquilo, relaxado. Esse é o experimentar Deus que eu quero passar para você aqui, hoje, aqui no canal ENG Brasil. Esse experimentar Deus na visão do professor Neville Goddard. Eu, como vocês sabem, sou estudante de Neville Goddard já faz algum tempo. Então, eu preciso passar para vocês também esse experimentar Deus, como esse experimentar Deus em nós pode agir na nossa vida e pode te dar resultado melhor. Pode te dar uma saúde melhor, pode te dar uma situação financeira melhor, pode te dar vários resultados melhores experimentando Deus dessa forma. Da forma que você esteja com Deus, como diz Neville Goddard, que Deus se deitou dentro de nós para dormir esse sonho aqui na vida, no
planeta Terra, que você possa experimentar dessa maneira também Deus dentro de nós. Sempre em imaginação. Através da nossa imaginação, através dos nossos pensamentos, nós podemos ir a qualquer lugar. Então, isso é Deus dentro de nós. Essa imaginação que podemos criar, podemos ser o que quisermos através da nossa imaginação, dos nossos pensamentos. Então, isso é o experimentar Deus. Isso é Deus dentro de nós. E quando eu tenho um exemplo, eu vou citar para vocês, quando eu tenho uma dificuldade, vamos supor, qualquer dificuldade, vamos supor que eu tenho um problema de saúde, vamos supor que eu tenho um problema financeiro, tenho qualquer tipo de problema, como que eu posso experimentar Deus dessa maneira que Neville Goddard vai dizer? Me imaginando já com esse problema resolvido, mudando o meu interior, né, e imaginando esse problema resolvido. Então esse é o experimentar Deus. Principalmente à noite, antes de dormir, eu geralmente o certo é você se moldar nesses seus pensamentos. Aí você às vezes teve um dia ruim, um dia agitado, um dia cheio de turbulência, mas você não pode levar isso para o seu sono, para o seu sonho. Você tem que, nesse intervalinho, hora que você deitar na cama, esses 5, 10 minutos que tem antes de você dormir, você se moldar, experimentar Deus dessa forma, se moldar em imaginação, imaginando que você já está bem, que o seu dia foi bom, que o seu dia foi ótimo, resolvendo esses problemas antes de dormir, antes de você se deitar e se repousar. Por quê? Porque se você deita com todos esses problemas, dorme com todos esses problemas vão no seu subconsciente. E eles ficam armazenados lá no seu subconsciente. E eles armazenados no subconsciente, eles vão manifestar na sua vida, que são os seus pensamentos. Você vai experimentar Deus dessa forma. Você vai experimentar. Só que nesse caso, que você não resolveu os seus problemas, deixou ali para o seu subconsciente, a sua oração vai ser aquela do subconsciente. E a oração que vai ser respondida para você. Por que muitas das vezes, muitas pessoas, elas vão na igreja, tem pessoa que vai todo dia na igreja, ora, outros vão e reza, mas a vida delas não muda porque o jeito de experimentar Deus é de uma forma diferente, vamos dizer assim, de uma forma que não dá resultado. Esse jeito de experimentar Deus, dessas pessoas que vão todo dia na igreja, vão ali e oram e gritam, façam isso, fazem muito barulho, mas a vida dela, às vezes é uma vida toda quebrada, uma vida toda enrolada. Porque, como diz Neville Goddard, o jeito de experimentar Deus dela é um jeito diferente, é um jeito em que Deus não pode agir, porque ela não é congruente com aquilo que ela pensa, ela não é congruente com aquilo que ela leva para o seu subconsciente. Então, pegando essa visão, esse trecho que Neville Goddard fala, que não podemos levar problemas para o nosso sonho, para o nosso sono, para a nossa cama, não podemos levar essas barreiras, porque quando nós dormimos, essas barreiras que nós dormimos com elas, levamos para o nosso sono, elas vão ao nosso subconsciente e elas acabam atrapalhando a nossa manifestação, a nossa conquista. Então, esse jeito diferente de experimentar Deus que eu digo para vocês aqui no canal MG Brasil, na visão de Neville Goddard, experimentar Deus de uma forma interna. Experimentar Deus de uma forma interna. Não gritando, se esperneando, fazendo barulhos, como se Deus fosse obrigado a ouvir, mas não é congruente, você não é congruente com aquilo que você tem dentro de você, onde Deus vai agir, onde Deus está dentro de você. Então, esse experimentar Deus diferente é o que eu quero passar para você hoje aqui no canal MG Brasil. Esse experimentar Deus da maneira interna, através da sua imaginação. E quando estamos imaginando, a nossa imaginação é capaz de todos os atos. Na nossa imaginação nós conseguimos tudo. Então, nessa imaginação é Deus agindo com a gente. É Deus agindo com você, através desses atos imaginários.
E como ter um resultado melhor através dessa oração, através desses atos imaginários nossos. Para ter um resultado melhor, na minha imaginação, nesses atos imaginários, eu não posso imaginar e visualizar em minha mente uma cena como se eu tivesse no cinema, vendo eu numa tela. Não. Eu tenho que imaginar em primeira pessoa. Eu tenho que participar dessa ação. Eu tenho que fazer essa ação em primeira pessoa, como se eu estivesse fazendo aquela ação. Não como se eu estivesse me vendo fazendo aquela ação. Eu tenho que fazer essa ação, essa oração interna, através da minha mente, através da minha imaginação. Essa oração interna. E se experimentar Deus diferente. E se experimentar Deus do lado de dentro. Deus está dentro, Deus não está fora. Deus está dentro de nós, como Ele diz, Ele se deitou dentro de mim e dentro de você para viver essa experiência. Então, que você possa começar a entender um pouquinho aqui no canal NG Brasil do que queremos passar para você. Esse Deus interno, esse experimentar Deus dentro. Esse experimentar Deus dentro de você através dos seus atos imaginários, através da sua imaginação. Essa ferramenta poderosa que Deus nos deixou para poder acessar esse plano superior, esse Deus que está dentro da gente. Então, quando você estiver num lugar tranquilo, lugar de repouso, que você for fazer esse seu minuto de silêncio, que você possa fazer e experimentar Deus dessa maneira, fazendo uma ação que você faria se você estivesse realizando aquela ação, mas em primeira pessoa, não como se você estivesse vendo você numa tela de cinema. Você realiza aquela ação. Um exemplo, eu quero uma saúde melhor, então eu vou realizar a cena de eu já melhor. Eu vou caminhar, vamos supor que eu não consiga andar, e eu quero ter uma saúde para andar melhor. Eu sou uma pessoa que não anda, um exemplo, e eu quero começar a andar. Então eu vou experimentar Deus dessa maneira. Eu vou, quando eu estiver tranquilo, no meu minutinho de silêncio, que eu me repousar, eu vou me imaginar andando, mas eu não vou me ver andando. Eu vou fazer essa ação na minha mente. Eu vou experimentar Deus dessa maneira, fazendo essa ação, fazendo em minha mente, essa ação mental em minha mente. Essa é a oração perfeita. Essa é a oração que devemos fazer no nosso dia a dia para ter resultado melhor em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida, precisamos fazer esse tipo de oração. Porque temos exemplo de muitas pessoas, você pode, talvez à sua volta, exemplo de muitas pessoas que são religiosas, realmente. Não estou dizendo que não ser, ser religioso é ruim. Pessoas são religiosas, mas a oração dela não é congruente com o que ela é e com o que ela pensa. E sendo assim, Deus não age na vida dela. Ela é uma pessoa religiosa, tem bastante parece ter bastante fé, mas ela não conquista nada, porque a oração dela não é congruente com isso. Ela não experimenta Deus que está dentro dela, deitado, dormindo nesse sono. Ela esquece. Ela não usa a ferramenta que Deus deixou, antiga, a nossa imaginação. Que muitos pensam que a imaginação é coisa de criança. Isso é coisa de criança, é a imaginação dele. Muitos pensam assim. Então, a nossa oração tem que ser congruente com aquilo que nós queremos, que nós pensamos, que nós desejamos. E fazendo sempre a oração no silêncio, não é no grito. A oração é voltada para dentro. Se Deus está dentro de nós, se Deus se deitou dentro de mim e dentro de você, para viver essa vida, temos que orar para quem? Para dentro de nós, utilizando a nossa imaginação, utilizando esse poder criativo de Deus, a nossa imaginação, para termos resultados melhor, para termos resultados congruentes com aquilo que queremos. Então, por isso o tema deste vídeo de hoje, experimente Deus de uma forma diferente. Que você possa começar a experimentar Deus dessa forma. É o que vamos pregar, nosso princípio aqui no canal NG Brasil é esse. Que você possa experimentar Deus, mas o Deus dentro, através da sua poderosa e maravilhosa imaginação humana, que é onde você vai conseguir alcançar os seus objetivos, a ter resultado melhor, a fluir na vida,
a ser congruente com a sua oração que você está fazendo. Pode fazer sua oração? Pode. Mas os seus atos mentais têm que acompanhar a sua oração. Não pode ser diferente. E sempre, teve um dia difícil, teve um dia complicado, o dia não foi bem, quero melhorar. Ao dormir, antes de dormir, não levar os problemas do dia a dia para o sono. No sono é onde acontece o milagre. No sono, por quê? Se você teve um sono bom, seu subconsciente vai estar de maneira tranquila. Teve um sono pesado com as tribulações do dia a dia, as tribulações do seu dia vai entrar no seu subconsciente e pode atrapalhar a sua manifestação, pode atrapalhar a sua vida, criando coisas que você não quer. Então, isso é fundamental sabermos. O que é uma pessoa que quando começa a despertar, ela começa a perceber? Ela começa a perceber que os atos mentais dela é o que vai criar a realidade. Então, ela passa a cortar certos atos mentais para não entrar na mente dela, no subconsciente dela, para ela ter resultados melhores. Verdade? Muitos estão à noite se enchendo de televisão, noticiários ruins, coisas pesadas entrando aonde? No seu subconsciente, levando tudo aquilo para o seu sono. Aí passa um tempo, aparece um câncer na vida dela. Passa um tempo, aparece um desemprego. Passa um tempo, aparece uma coisa grave na vida dela. Tem perdas. Era empresário, perdi quase tudo que eu tinha. Por quê? Manifestou, levou aquilo para a vida. Levou aquele monte de preocupação, aquela enxurrada de problemas para o seu sono, para a sua mente. A mente manifestou aquilo na vida e não sabe por quê. Então, aqui no canal Energia Brasil, que você possa começar a entender a partir de agora, nesse novo estilo de vida que estamos passando. A sua oração tem que ser congruente, tem que ser interna. Você tem que orar dessa maneira, para você ter o resultado melhor em sua vida. Uma oração congruente com aquilo que você pensa. E uma oração interna, uma oração para dentro, voltada para você. Que Deus deitou dentro de mim, dentro de você, para viver essa experiência humana aqui na Terra. E se Ele deitou dentro de mim, dentro de você, para viver essa experiência humana aqui na Terra, você tem que orar para onde? Para Ele que está dentro de você, vivendo essa experiência humana aqui na Terra. Então você tem que ser congruente com isso, orar para isso. Então, que você possa começar a fazer essa oração diferente. Faça e teste. Como diz Neville Goddard, teste você mesmo. Começa a fazer, começa a testar, para você ver se não vai dar resultado na sua vida. Começa a fazer, começa a testar. Eu também não acreditava, achava que não acontecia nada. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer, comecei a testar, comecei a ter resultado. E resultados bons. Se for para me contar vários resultados que eu tive aqui, eu vou ficar horas e horas contando. Então, essa oração tem que ser interna. E às vezes oração de coisa de 30 segundos, o resultado acontecendo próximo da gente. Então, é uma oração que vai te atender, vai ter resultado melhor para a sua vida. Uma saúde melhor, uma situação financeira melhor, um relacionamento melhor, uma pessoa que você gosta, que você ama. Às vezes seu filho é uma pessoa meio rebelde, os pais que têm filhos adolescentes, os filhos às vezes é meio rebelde ali, por causa da idade mesmo, né? A gente sabemos disso. Então, às vezes pode fazer uma oração dessa, um pouco mais, ver o filho bem, ver o filho tranquilo. Uma oração, imaginar o filho tranquilo, sentado na sala, não fazendo, às vezes, arte né, na rua, bagunça, sei lá. Então, essa oração tem que ser a sua, congruente com aquilo que você tem também na sua mente. É uma oração de congruência. Experimente Deus desta forma. Experimente Deus dessa forma diferente. Tá bom? O canal Energia Brasil é isso aqui. É esse estilo que vamos seguir. É dentro dos ensinamentos do professor Neville Goddard. É dentro do que Neville Goddard sempre disse e sempre deixou gravado em suas palestras para a gente possa também aprender a ter resultados. Neville Goddard foi chamado para a guerra. Olha só, uma pessoa chamada para a guerra, sabendo que vai lutar, que vai ter vários combates, e sabendo que pode perder até a sua vida
nesse horror do mundo, que ele dizia, que é a guerra. E ele começou a fazer essa oração. E ele já ensinava isso em Nova York. Peraí, se eu ensino, eu posso fazer para mim também. E fez para ele. Fez essa oração interna durante uma semana. Na outra semana, o comandante dele chamou ele e falou se ele queria sair do exército, dispensou ele. E ainda deu o título, o visto de cidadão americano para ele, porque ele não era americano, ele tinha vindo de um país de fora, ele não tinha a cidadania americana. Além de sair do exército, não foi para a guerra, ainda ganhou a cidadania americana. Passou a ser um cidadão americano, adotado, como ele dizia. Olha só, tá vendo? Usando essa oração interna. Todo dia, antes de deitar, ele se imaginava, deitava, ele via em primeira pessoa, ele via ele na sua casa em Nova York, deitada com a sua mulher, com a sua filha. Depois de uma semana, o resultado veio dessa oração interna, que Deus está dentro de nós. Ele se deitou dentro de mim e dentro de você para viver essa vida. Na própria Bíblia já fala, né? No princípio, né? Era o verbo se fez carne e habitou em nós. Entendeu? Então, essa oração tem que ser aonde? Congruente comigo, dentro de mim. Essa oração tem que ser aonde, gente? Para ter resultado? É gritar para fora, fazer barulho com panela? Não. Essa oração tem que ser no silêncio, para dentro, meus atos imaginários, os meus atos mentais. Fazer essa ação que eu quero, na minha imaginação, levando para o meu sono coisas boas, coisas maravilhosas. Não levando notícias ruins, problemas do dia a dia. Mas sempre fazendo o quê? Essa oração interna. Essa oração melhorada. Essa oração diferente que precisamos fazer. Às vezes você é de uma religião, não sei qual religião você é de um lugar, é de uma igreja, e você vê que lá você não tem o resultado que você quer. Muitos estão no lugar, estão em certa religião, num certo determinado lugar religioso, e não tem o resultado que quer. Vai, patina, e não tem. Porque a oração dele não é congruente. A oração dele não é feita dessa maneira. A oração dele, ele ora, grita, bate panela, faz barulho, mas dentro é outra coisa. Aí não tem como ser, não tem como a vida dele mudar, não tem como os negócios dele fluir. Tá bom? Isso que eu queria dizer para você hoje aqui no canal Energia Brasil, nessa mini palestra aqui, que eu estou com vocês aqui. E dizer com toda certeza que a partir do momento que você começa a fazer essa oração, no silêncio, na sua casa, onde você estiver, faça essa oração antes de dormir. Na hora antes de dormir, o corpo está bem tranquilo, se desliga do mundão, da vida que você teve, da correria que você teve no seu dia. Se desliga desse mundão e faça essa oração interna. Vê você que é um grande empresário, comerciante, vê você vendendo seus produtos em primeira pessoa, não se vê você como se estivesse numa tela de cinema vendendo seus produtos. Não, faça ação, você vendendo seus produtos e vendendo em grande quantidade, a quantidade que você quer. Faturando grandes. Você vai ver como as coisas vão melhorar para você. Você que é comerciante, você que é empresário, você que é dona de casa, quer que o seu marido às vezes tenha um relacionamento melhor com você, te trate melhor. Faça essa oração dele te tratando melhor. Faça essa ação em sua mente antes de dormir e vai dormir. Faça isso durante uma semana, 2 semanas. Depois você me conta o resultado aqui nos comentários. Começa a fazer, testa para você ver. Eu também, quando eu vi, a primeira vez que eu encontrei Neville Goddard, a primeira vez que eu encontrei o ensinamento dele, eu também achei, mas será? Isso que ele está dizendo é isso mesmo? Voltei lá para ver de novo e isso que esse cara está falando é isso mesmo? É isso mesmo. E eu comecei a fazer, comecei a praticar. Eu saí de uma situação que eu tinha emprego, ganhava um salário bom até. Eu tinha emprego, eu tinha carro, eu tinha casa, mas eu cheguei numa situação de não ter nada, nem dinheiro para comprar uma marmita e um carro na garagem, na reserva.
meus cartões de banco, todos bloqueados, não tinha dinheiro para nada. Eu cheguei nessa situação, mas um dia encontrei Neville Goddard e ele dizia que podemos ser congruentes com aquilo que estamos pensando. Mas um dia eu encontrei essa oração diferente, e ser congruente com aquilo que pensamos. E fazer essa oração interna, não precisamos gritar para nada. Essa oração interna, mentalizar, imaginar, e dormir com coisa boa, e dormir com pensamento bom. E eu saí dessa situação que não tinha dinheiro para comprar nenhuma marmita. Isso foi numa segunda-feira, e eu sem dinheiro para comprar nem o que comer. Mas eu tinha emprego, eu tinha até, era para mim ter recurso, mas eu não tinha, porque na minha cabeça, na minha mente, estava tudo bagunçado, acompanhando noticiários ruins, ia dormir de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nos meus momentos de tranquilidade, de silêncio, só pensava coisas ruins. Aquilo me travava, bloqueava meu subconsciente. Eu não conseguia manifestar nada. Até o que eu tinha não fluía, não ia, patinava. Aí até que eu conheci os ensinamentos de Neville Goddard e começou a mudar a minha vida. E chegou nessa segunda-feira, não tinha dinheiro para nada, para comprar nenhum alimento para comer. Eu queria comprar uma marmita na churrascaria, eu não tinha dinheiro. E eu era para ter o dinheiro. Se eu tinha emprego, mas eu estava todo arrebentado financeiramente. Emocionalmente também. Era uma pessoa assustada, tinha medo da vida, tinha medo do que ia acontecer no outro dia. E eu comecei a me ver melhor. Eu fazia essa ação, me imaginava já no lugar melhor. Até de estar aqui falando com vocês aqui no YouTube. Um dia eu imaginei, sim, estar aqui. Se eu estou aqui conversando hoje com vocês aqui no YouTube, eu imaginei, sim, um dia estar aqui. E, voltando ao assunto, na segunda-feira, não tinha dinheiro, carro na reserva, precisava trabalhar. E quando foi na quarta-feira, eu manifestei, apareceu para mim um prêmio de loteria. Dinheiro que eu não acreditava que viesse, mas veio. Porque dentro de mim era congruente com aquilo. Dentro de mim era congruente. E eu manifestei esse prêmio de loteria aonde eu pude ir comer do bom e do melhor. Aonde eu pude ir no lugar e comer. A comprar a marmita que eu queria. E ainda sobrar dinheiro para passar o mês. Daí, desse mês em diante, as coisas começaram a fluir cada vez mais e mais na minha vida. As coisas começaram a tomar novo rumo. As coisas começaram a mudar. Quem que eu descobri, gente? Quem que eu descobri dentro de mim? Deus. Deus dentro de mim e dentro de você. Como diz, né?